Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna Pinheiro e seja muito bem-vinda a esse canal. Eu decidi fazer esse vídeo porque muitas pessoas me perguntaram como é que eu conheci o meu namorado barra noivo, né? Hoje a gente é noivo e a gente já tá nos preparativos pro casamento. E pra vocês entenderem essa longa história de como eu conheci o meu namorado, vocês precisam entender e saber um pouquinho do meu passado e vocês também entender e saber um pouco de tudo que eu passei até chegar aqui. Então, gente, senta que lá vem a história. Tudo começou no ano de 2009, quando eu tinha apenas 14 anos. Sim, gente, essa história vai ser um pouco longa, então eu preciso que vocês sentam e entendam um pouco disso comigo. Eu estudava na escola pública normal do meu bairro, né? E eu tinha lá os meus 14 anos e eu estudava numa escola, gente, onde tinha um menino que era totalmente apaixonado por mim, gente. Ele era apaixonado por mim. E pelo que eu sei até hoje. Ele gostava muito de mim, gente. E tipo, ele era um menino muito bonito, que chamava a atenção das garotas. Só que ele era um pouco idiota, gente. Ele era aquele tipo de menino, sabe? Que fica provocando as meninas, chamando a atenção das meninas com atitudes idiotas. E eu já tinha um pouco de maturidade na minha cabecinha. Então eu não fiquei com ele na época de escola. Ele era de uma turma e eu era da outra. Só que a gente nunca ficou, né? Embora eu quisesse. Só que eu me fiz de difícil, né, gente? Tem que fazer. Então a gente não ficou na época de escola. E anos se passaram. Lá pro 2013, 2014, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a trabalhar no mercado, gente, foi o meu primeiro emprego. Então eu era uma pessoa assim, tipo, muito dedicada a mim, né, com os meus 18 aninhos, trabalhando, tudo registradinha, tudo lindinha. E depois de um ano que eu estava lá, quem entra no mesmo serviço que eu? Sim, gente, o Marcos. Gente, eu vou chamar ele de Marcos, tá? Pra não expor o nome verdadeiro do ser humano, tá bom? O Marcos acabou sendo contratado no mesmo serviço que eu, só que ele era de um setor e eu era do outro. Aí o que eu fiz? Eu falei assim: nossa, gente, o Marcos tá trabalhando aqui. Acho que eu vou pedir o contatinho dele. Lá fui eu, gente, na cara de pau, pedi pra minha amiga pedir o contato dele pra gente conversar. Na época não tinha o WhatsApp, era tudo SMS ainda. Tudo mensagem, né, tipo, pelo celular, tinha que ficar colocando crédito 24 horas pra você poder conversar com a pessoa. Então era tipo uma coisa muito antiga ainda, o meu pai. Então, eu pedi, né, o contato dele e a gente começou a trocar ideia. Trocou umas ideinhas. Eu percebi que ele ainda gostava muito de mim desde a época de escola. E eu, tipo, tava mais bonitinha, mais arrumadinha, né? Já era maior de idade, então tava tudo sobre a lei. Aí a gente começou a conversar e nisso a gente deu uns beijinhos aqui, um beijinho ali. E nisso, já em seguida, a gente começou a namorar, gente. Sim, começamos a namorar assim bem rápido. De início, gente, a gente tinha tipo uma conexão muito boa. A gente era tipo muito amigos, barra muito próximos, barra namorados. Então, tipo, a gente era o casalzinho do momento, sabe? Do emprego. Todo mundo elogiava a gente, que a gente formava um belo casal, que a nossa conexão era muito boa, que blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E tipo, eu ficava lá com a autoestima lá em cima, né, gente? Então, a gente começou a namorar muito rápido. O nosso namoro não durou tanto tempo, mas aconteceu muito rápido. E nesse processo, né, de início de namoro, ele vai e me lasca já assim, ó, de cara. Uma tatuagem com o meu nome no punho dele, escrito Bruna e um coração, gente. Na época, eu fiquei chocada com aquilo. Falei, gente, ninguém nunca fez isso por mim. Ele me ama, gente. Iludida eu. Mal eu sabia que, ó, ia tomar no zóio. Nisso, gente, a gente ficou mais próximo ainda. Ele me deu aliança de namoro. A gente começou a namorar real, oficial. Só que a minha mãe não olhava ele muito bem com os olhos, gente. E aquilo me magoava muito, porque eu falava assim, nossa, todo mundo fica de cara com o nosso namoro, por que minha mãe não, gente? Porque mãe tem intuição, gente. E a mãe, quando fala que não,
e a gente teima, a gente vai se ferrar lá na frente. Então, mãe tem aquele instinto intuitivo de que tudo vai dar errado lá na frente e a gente teimar, a gente vai se fuder mais ainda. E foi isso que aconteceu. Enfim, namoro vai, namoro vem, né, gente, tudo na empolgação, aquele contato, aquele amor, aquela paixonite juvenil, que eu não sei explicar de onde vem tanto amor, tanto fogo. Meu pai amado, foi uma coisa assim, sabe, de muita conexão, sabe, gente? Não sei se vocês me entendem, não sei se vocês já foram apaixonadinha, sabe? Nisso, gente, ele foi mandado embora, né, dessa empresa onde a gente trabalhava. E logo em seguida eu percebi que eu não queria ficar na empresa sem ele, gente. Idiota. Eu comecei a dar alguns esculachos, começou a acontecer várias coisas comigo no serviço. Eu já não era aquela funcionária exemplar de antes. Então eu saí, né, também fui mandada embora alguns meses depois que ele tinha sido mandado embora. E nisso, gente, eu peguei tipo uma bolada de dinheiro, né, com um acerto que a empresa me deu, né, pelo tanto de tempo que eu tinha lá. Eu tinha na época 2 anos e meio, basicamente. E na época também o acerto era muito alto. Recebi quase 12 mil de acerto. Gente, pra mim foi uma bolada de dinheiro enorme. Assim que eu fui mandada embora, eu fiquei muito feliz, porque eu teria dinheiro, e também teria tempo pra ficar com o meu namorado. Só que eu também não queria ficar parada, né, gente? Ser uma desempregada, vagabunda na vida. Então, com o dinheiro, né, que eu recebi, eu quis iniciar minha faculdade. E lá vai eu iniciar minha faculdade de publicidade e propaganda, super eufórica, super feliz, super realizada, me sentindo a adulta, né? E o meu namorado na época super me apoiou, gente. Ele me dava um apoio que, tipo, era inexplicável. Eu nunca recebi tanto apoio de uma pessoa como eu recebia dele. Nem a minha própria família me apoiava tanto como ele dizia me apoiar. Iniciei a minha faculdade, gente, e fiquei muito mais feliz, né? Me sentindo uma empolgação tremenda na época. Tava namorando, tava com tempo pra ficar com meu namorado, tava com dinheiro no bolso, tava fazendo minha faculdade e tava tudo indo muito lindo, gente. Assim que eu fui mandada embora, eu cancelei todas as minhas contas bancárias, porque não queria ter vínculo com o banco, né? Porque banco tem aquele negócio de juros, que blá blá blá, quando você sai da empresa, se a empresa é vinculada com a sua conta bancária, você tem que cancelar. Essas coisas, e eu não queria essas burocracia pra mim. Então eu fui lá, automaticamente cancelei tudo. Tava tudo certo. Eu peguei o meu acerto e guardei o meu dinheiro na conta da minha irmã, né? Porque na época ela também estava desempregada, ela estava organizando o casamento dela, só que ela não estava usando a conta bancária dela. Então eu falei assim: Fabiana, você pode me emprestar o seu cartão com a sua senha pra mim poder guardar o meu dinheiro? Aí ela, tá bom. E como a conta dela não tinha vínculo com empresa nenhuma, ela me forneceu o cartão, a senha, que a senha era super esquisita, várias letras, vários números na época, né? Então eu peguei a conta dela como se fosse minha. Como eu tava com a senha e o cartão, era basicamente minha. Eu tava acessando, tava tudo certo. Depositei o meu dinheiro na conta dela, né? E fiquei com o cartão como se fosse meu. Nisso, gente, eu lembro como se fosse hoje que a minha mãe me pediu pra mim ir no banco tirar um dinheiro que ela tava precisando, né? E lá vai eu tirar o dinheiro dela. Só que nisso, gente, nesse dia, eu também peguei o cartão que estava o dinheiro da minha faculdade pra poder tirar a parcela da minha faculdade, né? Porque na época eles não aceitavam débito e nem aceitava Pix, porque Pix também não tinha, não existia essas coisas ainda. Então ele só aceitava nota em cima de nota. Então eu fui lá no banco tirar o dinheiro pra minha mãe e também tirar o dinheiro da parcela da minha faculdade. E nisso, gente, meu namorado tava comigo. Aí eu pedi pra ele ir comigo, a gente foi conversando. Eu lembro que a gente foi a pé, a gente foi conversando, tava um sol escaldante, a gente foi tudo muito lindo. Ele passava mais tempo aqui em casa do que na casa dele. E nisso, gente, nessa transição de eu ter sido mandada embora, eu mudei de casa. Eu
esqueci de contar esse detalhe, mas eu mudei de casa. A nossa casa era bem perto uma da outra, só que quando eu fui mandada embora nesse procedimento, eu tava em mudança, então eu mudei um pouco mais distante da casa dele, só que ele não saía de dentro de casa, ele passava 24 horas dentro de casa, mas ele não dormia, gente, porque minha mãe não permite homem dormir em casa. Ele dormia escondido, ele se escondia no guarda-roupa. Desculpa, mãe. Nisso, gente, a gente foi lá, voltando, né? A gente foi lá no banco. Eu tirei o dinheiro da minha mãe e tirei o dinheiro da minha faculdade, né? Da parcela da mensalidade da faculdade. E nisso a gente voltou pra casa, andando, conversando, normal. Casal feliz, né? Casal Mandela. E eu fui entregar o dinheiro pra minha mãe e guardei o meu cartão, meu celular, tudo certinho no meu guarda-roupa, nas minhas coisas, né? Aqui no quarto. E meu namorado ficou aqui, né? Mexendo no celular dele e a gente conversando, e eu fui pra sala conversar com a minha mãe, entregar o dinheiro pra ela. Quando eu voltei pra pegar o meu celular, eu percebi que o meu cartão não tava ali. E eu jurava que eu tinha guardado o cartão no mesmo lugar que eu tinha guardado o celular, gente. Automaticamente eu dei um berro, eu dei um grito e comecei a vasculhar esse quarto aqui de fora a fora, gente. Que nem uma doida. Pedi ajuda pro meu namorado pra ele me ajudar a procurar o cartão. E minha mãe viu meu desespero, né? Viu a movimentação dentro do quarto e perguntou o que tinha acontecido. E eu falei que eu tinha perdido o cartão da minha irmã. Minha mãe também ficou desesperada junto comigo. Ela falou assim: Bruna, volta lá no banco, faz o mesmo percurso que você fez e tenta encontrar esse cartão. Talvez você tenha perdido o cartão no meio do caminho. Assim que minha mãe pediu pra mim voltar, né, no banco e fazer o mesmo percurso, lá vai eu e o meu namorado, né, o Marcos, voltar e fazer o mesmo percurso para tentar encontrar esse cartão. Fomos e voltamos no mesmo percurso e nada, gente. Assim que eu cheguei em casa, eu comecei a chorar, entrei em desespero. E na minha cabeça, como eu não tinha encontrado o cartão no meio do caminho, eu tinha perdido e alguém tinha encontrado pra clonar o cartão. Gente, eu entrei num desespero total, comecei a me sentir culpada porque o cartão não era meu. Assim que isso aconteceu, gente, eu mandei mensagem pra minha irmã e pedi pra ela ir no banco bloquear a conta bancária, porque eu não era a dona oficial da conta bancária, então precisava ir alguém titular da conta, né, ir lá e fazer o procedimento do cancelamento. Mas, como ela tava organizando o casamento dela, ela tava, tipo, muito ocupada e ela morava muito longe da minha casa, ela não pôde atender o que eu pedi no exato momento, gente. E o meu desespero ficou ainda maior. E eu lembro, gente, que na época a gente não tinha tanta tecnologia como tem hoje em dia de ficar mexendo na conta bancária pelo aplicativo. Então era tudo muito presencial. Você tinha que ir no banco, realizar todos os procedimentos do cancelamento ou da visualização do seu saldo na conta, ou ir na boca do caixa. Só que como eu não tava com cartão, não tava com mais nada, né? Eu não tinha como fazer isso. E eu lembro que a minha mãe ficou muito triste, o meu namorado chorou junto comigo, gente. Ele ficou também bem arrasado, sabe? Sabe aqueles arrasado? Bem arrasado mesmo. Ai, gente, como eu sou idiota. Ele mostrou todo o apoio pra mim, gente. E na época, como eu era, tipo, muito bobinha, muito ingênua, eu achava que, tipo, ele tava sendo muito sincero. Então, ele realmente, gente, chorou comigo. Ele ia em casa todo dia me consolar, levava coisa pra mim, sabe? Tentando me agradar, tentando levantar o meu ânimo, fazendo o papel de namorado, né? Um namorado bem ali safado. E nisso, gente, eu sabia que eu teria que cancelar a minha faculdade. Então eu cheguei no meu namorado e falei assim: Marcos, eu vou ter que cancelar a minha faculdade e eu preciso que você vá comigo. Aí ele foi e falou assim: não, você não vai cancelar a sua faculdade, a gente vai dar um jeito, a gente vai encontrar quem pegou o seu dinheiro e o seu cartão. E eu falava: a gente não vai encontrar, já tinha se passado alguns dias e nada desse cartão, gente, nada, nada mesmo. Eu fui no banco, né, algumas vezes tentar visualizar o saldo da conta sem o cartão, gente, né? Porque tem esse procedimento da gente acessar a conta sem o cartão. Só que
Quando eu fui fazer isso, a pessoa que tinha pego o cartão tinha mudado a senha. Então eu fiquei mais desesperada. E aí eu fiquei, gente, essa pessoa que pegou meu cartão, clonou meu cartão, mudou a senha, clonou o cartão, não sei o que fez e tipo... Fiquei sem dinheiro, gente. Então eu já sabia que a minha conta bancária estava sendo movimentada, né, por alguém, só que eu não sabia quem, né? E esse quem, vocês já devem imaginar. E nisso, gente, se passaram dias, saiu dias, entrou dias e nada desse cartão. Então eu fui na minha faculdade, cancelei a minha faculdade e o Marcos tinha ido comigo. Gente, eu juro pra vocês que assim que eu entrei na recepção da faculdade e eu fui cancelar a minha faculdade, expliquei tudo pra moça, né, pra atendente lá, eu caí num chororô que parecia criança de 5 anos chorando e soluçando. Fui lá, gente, e ele foi comigo e eu lembro que ele me abraçava, que ele me consolava, me enchia de beijo, falava pra mim ficar bem, que a gente ia encontrar quem pegou o cartão. Gente, ele usou a melhor máscara do mundo, gente. Eu juro pra vocês que eu nunca vi um ator tão bom quanto aquele menino. A Globo perdeu, gente. Perdeu feio. O Oscar da época era pra ter sido dele. Então, depois de quase 2 meses que eu havia perdido o meu cartão, vários choros, muito chororô, quase entrei em depressão, gente. Fiquei muito cabisbaixa. Tentei de diversas formas encontrar um emprego, né? E nada, gente. Nisso, antes de eu ter perdido meu cartão, eu tinha encontrado um empreguinho basiquinho, onde eu tinha conseguido mais um pouquinho de dinheiro. Só que eu fiquei lá pouco tempo por conta que eu não tinha me adaptado ao serviço. Era muito longe, era muita correria e mexia muito com o meu psicológico, porque tinha muita pressão psicológica. Então eu fiquei pouco tempo nesse emprego, que na época era a Motorola, só que hoje em dia não é mais Motorola. Não sei que empresa é essa. E eu encontrei emprego, eu tava fazendo faculdade, eu tava fazendo 1001 coisa. E o meu namorado, nada de emprego, gente. Tipo, ele tava bem acomodado, sabe? Bem tranquilinho na dele. Então, tava tudo certo pra ele e pra mim também, porque na época eu nem tinha um. E depois desses 2 meses, eu tinha recebido uma ligação da minha irmã dizendo que ela poderia comparecer no banco, né, pra ver o que tinha acontecido com a conta dela, né, gente? Porque querendo ou não, tava mexendo com uma coisa, tipo, no nome dela. Então ela foi atrás, né, gente? Depois de muito tempo, ela conseguiu ir. Eu não culpo ela por ela ter demorado ir, gente. A responsabilidade estava na minha mão. Ela morava muito longe e, tipo, mora até hoje, né? E ela tava muito preocupada com os preparativos do casamento dela. Então ela não poderia ficar, tipo, se preocupando com uma coisa que tava na minha responsabilidade. Só que demorou 2 meses, havia se passado 2 meses. E nisso ela foi no banco, né? Foi lá ver o que tinha acontecido. Gente, ela foi. Assim que ela voltou, ela veio pra casa. Ela veio com um extrato, tipo, enorme, né? Da movimentação que teve na conta dela durante esses 2 meses. E, tipo, eu já sabia que a conta dela tava zerada, que não tinha mais nenhum tostão e de que a pessoa havia gastado. Só que ela trouxe outra notícia. Ela havia falado assim pra mim: Bruna, eu fui lá e a moça do banco falou que o cartão não foi clonado. A pessoa que movimentou o dinheiro na conta tinha acesso livre ao cartão e acesso livre à senha. A única coisa que a pessoa fez uma alteração na senha. Ela modificou a senha como se, né, fosse... o cartão fosse dela. Então foi, tipo, tudo muito fácil. E assim que ela falou isso, eu peguei o extrato, né? Ela me mostrou o extrato que ela havia trago, né, pra mim. E nesse extrato tinha lá dia, data e horário, gente. Tudo certinho, tudo bem descrito, bem certinho pra mim. E no extrato estava assim, gente, que a pessoa que havia pegado o cartão tinha gastado o meu dinheiro em academia, fast food, shopping, cinema, hotel, motel. Lembrando, gente, que na época eu tinha 19 anos,
Só que eu era virgem. E tipo, lá tinha data e horário. E os horários batiam no horário que eu estava na faculdade e no horário que eu estava no emprego da Motorola. O meu dinheiro foi gastado com coisas fúteis. Todo aquele dinheiro que eu tinha foi gastado com coisas banais. Só que eu li aquele extrato, gente, e tipo, fiquei, nossa, a pessoa pegou meu dinheiro, ai que triste, gastou em motel, hotel, em fast food, blá blá blá, e nada passou na minha cabeça. E a minha mãe foi e falou assim, Bruna, a pessoa que pegou o seu dinheiro foi o Marcos. E eu fui e falei assim, Não, isso jamais iria acontecer. Ele me ama, gente. Nunca na vida dele queria fazer isso. Nisso, eu e minha mãe, a gente começou a discutir, porque a minha mãe sabia que tinha sido ele, a minha irmã sabia que tinha sido ele, todo mundo sabia que aquela bagunça era por conta do Marcos. Só eu que tava ali cega, iludida e apaixonada, não tava querendo enxergar. Então eu e minha mãe entrou tipo numa discussão e ela falou assim, ou você termina esse namoro, ou eu não falo mais com você. Adivinha o que eu fiz? Exatamente, gente. Fiquei sem falar com a minha mãe, porque a lindona aqui, ó, não queria saber. Só que essa briga com a minha mãe fez eu ficar matutando, gente. Sabe? Criou ali uma pulguinha de dúvida atrás de mim, só que eu não queria acreditar. Foi de noite, né? A gente tinha discutido de noite. No dia seguinte eu acordei muito cedo, gente. Eu não tinha conseguido dormir. E eu mandei assim pro meu namorado. Marcos, consegui encontrar a pessoa que pegou o cartão e pegou o meu dinheiro. Gente, ele tava online 5 horas da manhã e rapidamente ele me respondeu assim. Sério, vida? Não acredito. Hoje à tarde eu vou ir na sua casa pra gente conversar. Aí eu fui e respondi, vem. Vem porque eu quero contar tudo em detalhes pra você. Lembrando que isso era só, gente, um pretexto, né, pra me colocar ele contra a parede. No mesmo dia, ele veio aqui em casa. Assim que ele chegou na minha casa, gente, eu moro no último andar, eu moro em condomínio, no último andar, eu tranquei a porta de casa. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus, porque a gente não sabe quem são as pessoas que a gente traz pra dentro de casa. Mas eu, a doida, fui lá e tranquei a porta e chamei ele pra dentro do quarto pra conversar. E eu falei assim, Marcos, eu consegui encontrar a pessoa que roubou o meu dinheiro. Tenho foto, imagem, tenho data, nome, horário, tudo certinho. Nisso, a fisionomia dele já mudou. Só que ele não saiu do personagem. Ele, sério, vida? Eu não acredito, ainda bem que você conseguiu encontrar esse filho da puta. Ele falou desse jeito, gente. Aí eu fui e falei assim, eu vou te perguntar só uma vez, porque a resposta eu já sei. Foi você que pegou o meu dinheiro? Na hora, gente, a estrutura dele foi abalada. Ele começou a gaguejar de um jeito que era inexplicável. Só que ele falou a seguinte coisa pra mim. Ele falou assim, fui eu, Bruna. Só que você não vai deixar isso abalar a gente, né? Pelo amor de Deus, não termina comigo, não deixa o nosso amor ser abalado por essa coisa boba. Eu tava passando necessidade. Gente, olha as coisas que ele fez. Olha as coisas que ele falou, né, na verdade. Ele começou, tipo, a tentar mexer com o meu emocional e com o meu psicológico. Gente, mexer com o meu emocional, com o meu psicológico é o meu pior ponto fraco. Eu sou muito emotiva. Eu tenho uma cabeça, tipo, muito fraca, sabe? Eu sou muito ingênua, gente. Eu sou besta, vai. Pode falar. Bruna, você é besta. Então ele começou a falar, eu tava passando fome, sendo que eu tinha toda a verdade ali, gente, no extrato, de que ele não tinha gastado meu dinheiro com coisas importantes, realmente com coisas que ele precisava. E se ele tinha gastado com coisas fúteis, coisa besta, com hotel, com motel, em academia, em lojas de roupa, em calçados de marca, coisas, tipo, muito banais, sabe? E ele começou a falar assim, não, eu tava passando necessidade, eu tava vendo a minha mãe desempregada, porque na época a mãe dele também tava desempregado, ele tava desempregado, então eu não sei como é que ele estava se virando, ele não gostava de falar as coisas pessoais dele pra mim. Então ele começou, tipo, a falar que tava passando necessidade, que tava comprando coisa pra família dele, que ele tinha se arrependido demais, que blá blá blá. E nisso, gente... Adivinha o que aconteceu? Gente, isso mesmo. Eu acreditei, de novo. Fiquei toda emotiva, fiquei muito sensível com tudo que ele tinha inventado ali. Eu falei pra ele que a gente não ia terminar,
Só que eu precisava que ele conversasse com a minha mãe, que ele precisava ser sincero, tanto comigo quanto com minha mãe, né? Porque afinal ele tinha mexido nas minhas coisas, na minha casa. Aí ele foi e falou assim: Você tá louca, menina? Você acha mesmo que eu vou assumir esse erro pra tua mãe? Eu não tô assumindo pra você? Já não basta você saber? O relacionamento não é só eu e você? sabe, começou a meter o louco. Aí eu fui e falei assim: ou você fala com a minha mãe, ou tá tudo acabado, meu bem. Você decide. Aí ele foi, tipo, gente, ele começou a pular que nem cavalo aqui dentro dessa casa. Tentando encontrar saída pra ir embora, sabe? Pra fugir. Ele falou assim: eu não vou conversar com sua mãe. E lembrando que a porta tava trancada. Ele: abre essa merda dessa porta, sua louca. Que não sei o que. Nisso a gente começou a meio que discutir. Eu falei assim: eu não vou abrir a porta. Você vai esperar minha mãe chegar e você vai falar na cara dela o que você fez. Ou tinha janela pra ele pular, né? Só que se ele pulasse, ele ia se arrebentar lá, né, gente? Eu moro no último andar. E nisso, gente, automaticamente minha mãe entrou dentro de casa, chegando do serviço, abriu a porta e deu de cara com ele. Ele foi tentar falar alguma coisa pra minha mãe. A minha mãe pegou o cabelo dele, gente. Minha mãe pegou ele pelos cabelos, sacudiu ele tanto e, tipo, chutou ele aqui a pontapé, gente. Ele desceu praticamente essa escada daqui do condomínio rodando. Minha mãe não deixou nem ele se explicar. E, tipo, eu fiquei sem reação, né, gente? Vai eu tentar entrar na briga e levar um tapa da minha mãe. Nisso, a minha mãe começou a gritar: Esse filho da puta, se ele aparecer aqui de novo, eu vou chamar a polícia e vai ter morte. Gente, minha mãe fez um escândalo. Escândalo que era pra eu ter feito. Só que mantive a pose. E nisso, gente, ele foi proibido de comparecer aqui na minha casa de novo, né? Aí minha mãe falou assim: espero que você tenha terminado esse relacionamento de merda. Só que eu não tinha terminado, né, gente? E nisso, gente, depois que a gente conversou aqui no quarto, a gente continuou conversando, né? Sem muitos contatos, porque minha mãe tava ali, ó, de zóio em mim. Minha mãe tava desconfiando de que eu não tinha terminado e eu dizia pra ela de que havia terminado. E a gente continuou conversando e eu sempre falei: por que você fez isso? Eu quero que você me conta o detalhe de como que você me roubou. Gente, e o que ele descreveu pra mim foi que no dia que a gente foi no banco tirar o dinheiro, a gente chegou em casa, eu guardei sim o meu celular e o cartão e eu fui pra cozinha conversar com a minha mãe. Nisso, ele tava dentro do quarto, ele pegou o cartão, guardou nas coisas dele e pegou o meu celular com a senha. E ele disse que não se arrependeu na hora. Depois ele mudou a senha. E nessa conversa eu nunca cobrei o porquê dele, com quem ou porquê ele foi pra motel. Sendo que na época eu era muito mocinha, né, gente? A gente nunca conversou sobre isso, né? Eu nunca, tipo, cobrei isso dele. E, tipo, porque na época eu juro pra vocês, gente, que o meu foco era o meu dinheiro e minha faculdade. Eu não tava nem isso. Eu tinha sido chifrada, de que se ele havia deitado com outra menina, mas ele jura de pé junto de que nunca me traiu. Sei. E depois disso, gente, a gente continuou se encontrando às escondidas, né? Eu toda tonta, acreditando ainda que o nosso namoro tinha alguma chance. Só que eu comecei a perceber de que ele havia mudado em alguns aspectos. Ele chegava aqui, tipo, no meu condomínio, embriagado, com cheiro de cigarro, com cheiro de maconha. Então, as atitudes dele, tipo, eram muito diferentes. O que ele me dizia no dia seguinte era contraditório. Então, eu comecei a perceber muito erro, muitas falhas, tipo, vindo mesmo da boca dele. E nisso, gente, parece que foi assim, ó. Deus falando: tá na hora de você sair desse relacionamento, minha querida. E o encanto que eu tinha por ele acabou, tipo, da noite pro dia, gente. Toda aquela paixão, aquele fogo, aquela euforia que eu sentia por ele não existia mais. Do mesmo jeito que eu me apaixonei por ele, eu tinha, tipo, desencantado, gente, total. Eu juro pra vocês. Eu falei assim pra ele: Marcos, eu não vou mais ficar com você. Vou abrir um boletim de ocorrência contra você, contra o que você fez, e a gente não vai ter mais nada. Tipo, gente, eu juro pra vocês que eu fui, tipo, muito sincera na nossa última conversa. Não foi pessoalmente, foi pelo celular. Só que ele não acreditou. Ele achava que eu amava ele mais do que me amava. E isso foi um erro dele, porque quando eu falei isso pra vocês, no dia seguinte eu tinha ido na delegacia, abri um boletim de ocorrência contra ele.
E avisei ele, fui muito sincera, viu? O boletim de ocorrência contra você. E agora, tipo, você responde por você mesmo, né? Porque você não é mais criança. Gente, ele não acreditou. Ele recebeu uma carta, né, pra ele comparecer na delegacia. Ele não compareceu e eu descobri que ele havia fugido pra Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, não sei pra onde ele tinha ido. Só sei que ele não tava mais pra cá. Então, ele fugiu e foi assim que a gente terminou. Tudo começou, tipo, da noite pro dia e tudo acabou da noite pro dia. E, gente, eu vou ser bem sincera pra vocês que na época, assim que o nosso namoro tinha acabado, eu não senti um pingo de falta dele. Todo aquele amor, aquele fogo, aquela paixão, aquela euforia acabou, gente. E, tipo, eu não sei como tudo começou, tipo, tão rápido e como acabou tão rápido. Foi como se eu caísse no sono e acordasse dele, sabe? Foi, tipo, muito assim, gente. O nosso relacionamento durou 1 ano e 1 mês certinho. Na época, não fiquei, tipo... Ai, que triste, nosso namoro acabou. Eu fiquei muito triste porque eu tinha sido roubada, né? Claro, né? Fiquei sem dinheiro, mas assim, ai, fiquei triste porque eu fui roubada pelo meu namoro. Não, gente. A única coisa que, tipo, me afetou mesmo foi que o financeiro. Foi isso, gente. Então, o conselho que eu tenho que dar pra vocês é que pra gente ter cuidado em quem a gente confia, em quem a gente abraça, em quem a gente fala que ama. Porque maldito o homem que confia no homem, gente. Então a gente tem que ouvir muito o conselho das nossas mães, né? Ouvir muito bem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, né? Um pouquinho sobre essa minha fase aí, do meu primeiro relacionamento real oficial da vida. E depois desse episódio aconteceu outro pior. Só que isso é assunto de um próximo vídeo, até eu chegar, né, no vídeo onde eu conheci o meu noivo. E é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. E é isso, me siga lá nas minhas redes sociais, que é o meu Instagram, que eu estou sempre por lá, tá bom? Beijo da Bruna, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!